muito bom. Marcos 1, verso 10. Diz assim: E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Algumas versões estão assim, que imediatamente quando saiu da água, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Amém? Feche seus olhos, fica com a sua Bíblia aberta. Senhor Deus, nós te damos graças. Fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações, que toda mente seja levada cativa a Cristo. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, hoje nós cantamos a última canção aqui no período de louvor, falando sobre Deus abrir os céus. E é interessante porque eu mandei para a equipe de louvor, a gente normalmente manda a escala de quem vai cantar, quem vai tocar o quê, as canções, quem vai ministrar. E este domingo que eu estaria ministrando, eu fiquei travado. Foi passando os dias e eu tinha as 3 primeiras e a última música não vinha. Até hoje pela manhã eu falei com os meninos, ainda não mandei porque ainda não sei. Aí ainda um sugeriu, pastor, canta, por que não cantar essa? Tal, mas o Espírito Santo não trazia ao meu coração. E quando eu estava, na verdade, estudando a palavra do Senhor para esta noite, o Espírito Santo me trouxe à memória essa canção que nós cantamos aqui nesse último período do louvor. E falando a respeito dos céus abertos, porque quando nós usamos essa expressão, e muitas vezes nós até oramos pedindo, Deus, abre os céus neste lugar, né? E é interessante a forma como nós oramos. Muitas vezes nós oramos e não fazemos uma oração de forma inteligente. Deus nos capacitou de inteligência para que nós possamos ponderar as palavras, entender aquilo que nós estamos orando. Há um livro muito bom, a pastora Aline indica há anos, né, porque ela ama esse livro, da Valnice Milhomes. Outro dia o presbítero até citou ele aqui, que é Orando a Palavra, ensinando a nós orarmos de uma maneira correta, usando a palavra. Se nós formos prestar atenção nos grandes homens de Deus do passado, gerações anteriores à nossa, nós vemos que esses homens sempre também oravam, e as suas citações sempre estão em alinhamento com aquilo que a palavra diz. Logo, a nossa oração, ela também deve ser norteada por esses princípios, de estar alinhada à palavra de Deus. Para quê? Para que ela seja eficaz. Quando lemos Tiago 5,16, que fala para nós confessarmos os pecados uns aos outros e orarmos, tal, o final do texto diz que a oração do justo é eficaz, né? Ou a oração do justo pode muito em seus efeitos, em algumas versões, mas quando fala dessa oração, é uma oração feita de forma inteligente, uma oração feita, baseada e alinhada na palavra. Até mesmo o fato de nós orarmos pedindo, Deus, abre os céus neste lugar. Qual o significado de abrir os céus? Qual a experiência que a Bíblia trata a respeito desse assunto? E é muito importante porque olhar esse lado, porque a Bíblia ela mostra em algumas passagens, momentos em que o céu foi aberto. E ela fala de maneira clara que esses momentos vieram com momentos de divisor de situação naquele momento da história em que estava sendo vivido. Nós vemos momento no Antigo Testamento e em alguns momentos no Novo Testamento. E eu vou citar aqui alguns para você entender o propósito do que é abrir os céus, para nós compreendermos juntos. Esse texto que o Espírito Santo me levou a ler, a abertura aqui, o texto áureo, ele apresenta um momento único na história, o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele foi único por quê? Porque era aquele homem que não tinha pecado, descendo as águas, que tem por símbolo um arrependimento e uma mudança de vida. Jesus não tinha pecado nele, mas ele o fez para que ele então fosse modelo para aqueles que viessem, para a validação daquilo que João Batista fazia. Porque semelhante àquilo que Isaías escreveu, que viria alguém antes dele preparando o caminho, e esse preparando o caminho é importante entender que naquele tempo não haviam tantas estradas pavimentadas, então era comum os servos irem abrindo o caminho para que não houvesse perigo do transporte das autoridades atolar em meio à areia ou lama. Então eles abriam e iam pavimentando, preparando o caminho. Da mesma maneira, João Batista veio preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus.
E o ato do batismo, que foi então ali colocado diante dos homens, Jesus falou: eu vou participar disso para ser modelo, para ser exemplo. E Jesus, em vez de se apresentar no templo, como os fariseus o faziam, ele se junta com aqueles homens que eram pecadores, mas que tinham reconhecido a sua real situação, tinham se arrependido e então confessado a Deus como Senhor das suas vidas. Não confessaram ainda neste momento a Cristo, mas o próprio Cristo vai e desce as águas para ser modelo. E o que eu achei interessante nesse texto, que é o que o Espírito Santo me chamou a atenção, é a palavra grega que é usada aqui. Quando nós lemos a expressão viu os céus rasgando ou abriu-se os céus, a palavra grega aqui, xizo, ela dá a noção de algo que é partido, algo que é rachado, algo que é rasgado. Se você for lembrar, há um outro momento no Novo Testamento onde algo é rasgado. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. E quando falamos disso, falamos de algo que realmente é partido para mostrar algo que vem após. Então, quando o céu aqui se abre, ele revela o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma como pomba, trazendo de Deus uma aprovação naquele ato. Então revela, querido, aquilo que Deus tinha para aquele momento da nação e para aquele momento da história, mostrando os propósitos que Deus tinha a partir dali, porque ali se iniciava então o ministério de Jesus. É como se Deus estivesse assinando: olha, eu me agrado de ti, pode ir que eu estou contigo. Agora começou a jornada de verdade. E é interessante, amados, porque quando nós falamos de abrir o céu, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que abrir o céu, querido, é uma expressão que fala de revelação. Todas as vezes que nós falamos de abrir os céus, nós temos que entender, quando Deus abre os céus, Ele revela algo, Ele mostra algo de maneira clara. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, porque um dos textos mais lindos da história, que fala de Deus abrindo os céus, é a experiência de Ezequiel. Ezequiel, que é um profeta contemporâneo de Jeremias, Daniel, de Abacuque, mas ele vive uma experiência singular, porque ele era ainda jovem, mais ou menos 25 anos, 26, e ele, juntamente com todos os judeus que são levados cativos para a Babilônia, ele estava se preparando para o sacerdócio, ele é levado junto. E é interessante, querido, que quando nós lemos aqui no capítulo 1, verso de número 1 de Ezequiel, se você está com sua Bíblia aberta, diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Presta atenção, aqui essa história se passa mais ou menos 5 ou 6 anos depois que ele vai para a Babilônia. Ele atinge a idade de 30 anos ou um pouco mais, idade padrão para uma pessoa ser sacerdote, ser separado ao sacerdócio. E Deus, em vez de separar ele para o sacerdócio, Deus o chama para profeta. O final do versículo 1 diz assim: abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Querido, Deus se comunicava com Ezequiel em visões. O povo estava no cativeiro e o povo tinha perdido a perspectiva a respeito do propósito de Deus para eles, a respeito da vontade de Deus para ele. O povo tinha perdido o contato, o relacionamento com Deus, não tinha mais aquele compromisso de buscar ao Senhor, nem de passar os ensinamentos de geração a geração. Era algo que estava começando a se apagar, a chama estava se apagando. E Ezequiel foi até eles com uma visão da glória de Deus, mostrando a santidade de Deus, revelando quem era Deus para aquele povo que estava ali no cativeiro. E o mais que isso, que é o mais importante, ele foi advertir o povo acerca da sua posição de pecado, acerca da sua situação de distância de Deus, adverti-los para que eles tivessem uma consciência do estado que eles se encontravam, para que de repente eles não fossem surpreendidos em um momento que já fosse tarde demais. Ou seja, estava trazendo para eles uma oportunidade de conserto. Qual que é o centro da mensagem de Ezequiel, querido? É que Deus nunca se esquece daqueles que fielmente procuram obedecê-lo. Deus nunca se esquece. Não diz em nenhum momento que Deus isenta de lutas. Não diz em nenhum momento que Deus isenta de espinhos.
Não diz que Deus vai tirar você de batalhas. Não, mas deixa claro, você não vai estar em nenhuma delas sozinho. Deus estava deixando claro para aquele povo: olha, vocês vieram para cá por conta de uma situação clara. Houve pecado na nação. E é interessante que quando Deus abre os céus aqui, querido, Ele abre os céus para revelar, querido, o estado de como a pessoa está, de como o povo está, de como a nação está. E Ele revela tudo isso no livro de Ezequiel. Mas da mesma maneira que Ele revela a consequência do pecado, que é este cativeiro, Ele também revela o caminho para conserto. Se você for ler o livro de Ezequiel, ele é fantástico, porque você pega, por exemplo, o capítulo 37, que fala a respeito do vale de ossos secos. Ele mostra um caminho para toda a estruturação política, governamental do povo de Israel, que Deus viria a transformar aquele povo escravo em uma forte nação. Você começa então a enxergar que Deus tem um caminho para que o povo seja estruturado, para que a nação seja estabelecida. Você começa então a ler mais à frente, chega no capítulo 47, onde se mostra o rio de Deus, e começa a falar de uma profundidade de relacionamento, que nós não podemos ter relacionamento apenas superficial. Nós precisamos chegar num ponto de perder o controle na presença dEle, para que Ele esteja no controle. Não é perder o controle para sair sem rumo, sem direção, mas é chegar num ponto onde nós não temos mais a posição de senhores da nossa própria vida ou da nossa própria vontade, mas sim passamos a estar submissos à vontade dEle. Então Deus levanta Ezequiel, abre os céus, mostra para ele visões de Deus. Para quê, querido? Para que aquele povo entre numa posição de conserto. Então quando se abre os céus, oramos: Deus, abra os céus neste lugar. Ou quando nós temos a experiência que Deus abriu os céus, primeiro, querido, Deus nos mostra como nós estamos, ou seja, nos traz a consciência que nós precisamos nos arrepender. E arrependimento verdadeiro trata-se de mudança de vida, mudança de atitudes. Quando se abre os céus, querido, Deus nos lembra que o único caminho para viver aquilo que Ele tem para nós é o caminho da obediência. Nós passamos a nos submeter à vontade dEle, ao querer dEle, abrimos mão da nossa, até mesmo dos sonhos. Quantos sonhos nós colocamos? Deus, eu quero. Gente, como a gente gosta de falar que a gente quer as coisas, né? Quanto mais a gente fala que quer, mais a gente quer. E quando a gente consegue o que a gente quer mais, né? A gente podia colocar o quero no nome, né? Sandro quer Mendes. Né? Quer, né? Isso é sério, nós sempre queremos mais, parece que nunca estamos satisfeitos. Por quê? Nem sempre aquilo que queremos está alinhado. Porque quando nossa vontade, na verdade, está alinhada em Deus, nós sentimos algo tremendo que se chama suficiência. Nós nos sentimos completos. Quantas pessoas gastam horrores todo mês comprando para ter um sentimento de satisfação ou de alegria, mas aquilo não preenche. Porque é algo que só em Deus nós podemos encontrar essa suficiência. Amém? E tem pessoas que às vezes tentam procurar isso em relacionamentos, tem pessoas que tentam procurar isso em aventuras, enfim, querido, nada vai conseguir preencher o nosso interior a não ser Cristo, querido. E nós entendemos, quando o céu se abre, que nós precisamos sim desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Para quê? Para experimentar aquilo que Deus realiza quando o céu se abre. Então, querido, os céus se abrirem, ele fala de revelação, mas também ele fala de aprovação. É a segunda coisa que eu quero que você entenda. Céus abertos. Quando os céus se abrem, e a palavra de Deus mostra isso, é o momento que Deus aprova. Deus aprova o que está acontecendo. Deus aprova aquele momento. Evangelho de Lucas, capítulo 3, se você quiser abrir comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o verso de número 21, diz assim. Lucas é fantástico porque ele tenta de todas as formas mostrar Jesus o mais humano possível, e os detalhes que você encontra no Evangelho de Lucas é fantástico. Capítulo 13 de Lucas, verso 21, diz assim: E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus também foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. Que lições nós podemos tirar aqui, querido? Presta atenção na primeira parte do versículo. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. Ou seja, mostra primeiramente que Jesus ele percorre o caminho certo.
Ele não pega atalho. Eu sou filho de Deus, eu estou na frente. Eu sou filho de Deus, eu não preciso descer as águas. Eu sou filho de Deus, eu já sou santo. Eu vim aqui, eu sou o Messias. Eu sou o cara para resolver a situação. Eu sou quem vocês estavam esperando. Ele em nenhum momento avança o sinal. Em nenhum momento ele pula etapas. Cristão, presta atenção, ouça isso. Você que está com pressa demais para as coisas se resolverem. Em nenhum momento ele pula etapas. Ele vai pelo caminho da obediência. É este o caminho, são essas etapas, eu vou viver cada uma delas. São essas as etapas, eu vou vencer uma por vez. Eu vou viver cada uma delas. Eu vou cumprir o propósito como foi aquilo que foi determinado. A continuação do versículo diz: e no momento em que ele estava orando, nós vemos um relacionamento em Jesus, um relacionamento de intimidade, algo evidente. Mas Jesus era Jesus, é diferente, eu sou de carne e osso. Aqui Jesus também era, querido, 100% homem, sujeito às mesmas coisas que nós. E nós precisamos buscar ter esse relacionamento com Deus, porque, querido, somente a atitude de obediência, submissão, um relacionamento próximo com Deus gera o resultado. Qual foi o resultado? Final do versículo: os céus se abriu. Então, querido, esse resultado só acontece por conta dessa sequência, não tem atalho. Versículo 22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então veio uma voz, presta atenção na palavra do próprio Senhor: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado, em ti me alegro, eu me alegro em ti. Querido, imagina Deus olhando para mim ou para você, falando: olha, Anne, nossa, como eu me alegro na vida da Anne, né? Como eu me alegro na vida da Bianca, como eu me alegro na vida do Gustavo, como eu me alegro na vida do Manuel, como eu me alegro na vida do Jaziel, como eu me alegro na vida da Tainá. Dá para falar o nome de todo mundo hoje, né? Como eu me alegro na vida da Alessandra, como eu me alegro na vida do Sidney. Queridos, é fantástico, mas isso vem o quê? Como consequência da obediência, da submissão. Presta atenção, o céu se abre para revelar o estado como nós estamos, que há um caminho para conserto. Mas os céus também se abrem quando Deus olha para nós e fala: você está aprovado. Outro exemplo, querido, que eu quero te dar aqui de céus abertos, que mostra essa aprovação de Deus, está em Atos 7. Se você for rápido, aí acha aí rapidinho Atos 7. Atos 7 fala de um momento singular da história. Fala da história de Estevão. Ele vai, então, ele é preso, uma acusação de blasfêmia. Ele então faz a sua defesa, uma defesa maravilhosa, contando desde a criação, o propósito de Jesus e tudo mais. Mesmo assim, aqueles homens não quiseram ouvi-lo, levaram para execução para ser apedrejado. Então, no capítulo 7, verso 55, tem a seguinte inscrição: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, revela relacionamento, relacionamento com Deus, revela um relacionamento de intimidade profundo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Estevão não ficou perturbado com o sinédrio, com a ira daqueles homens, querido. Ele olhou para o céu e viu que Jesus estava ali em pé, à direita de Deus. Querido, as palavras de Estevão foram uma declaração confrontando aquele mesmo tribunal que o estava condenando, que foi o mesmo tribunal que condenou a Jesus. O interessante é que quando nós voltamos um pouquinho para trás em Marcos 14, no verso 61 e no verso 62, Jesus estava sendo interrogado. E ali então, Jesus estava em silêncio e o sacerdote perguntou para ele: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E no versículo 62 ele responde: sou. E ele continua dizendo: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Mas espera aí, pastor, Jesus disse que estaria sentado, Estevão o viu de pé. E se nós olharmos, querido, todos os textos, isso é um fato singular.
todos os textos mostram Jesus assentado à direita de Deus. Se você pegar o Salmo 110, verso 1, ele está assentado. Se você pegar Hebreus 1, verso 13, ele está assentado. E tantos outros textos, ele está assentado. Mas aqui, querido, como cresce, várias pessoas já disseram isso em outras ministrações, e é o que eu também creio. Jesus estava ali de pé para receber Estevão, para receber o servo aprovado, o servo cheio do Espírito Santo, o servo que um dia se arrependeu, o servo que passou a obedecer, o servo que desenvolveu relacionamento com Ele, um servo que viu os céus abertos, e o servo que estava dizendo: eu cumpri meu propósito, valeu a pena, estou indo ao teu encontro. E Jesus estava dizendo: vem que eu te recebo. Aleluia! Isso é tremendo, amados, é tremendo. Isso acontece quando o céu se abre. Ele se revela e Ele mostra que está aprovando aquilo que está acontecendo. E haverá um momento de céus abertos, querido, que eu anseio por viver, e eu creio que você também anseia, que está em Apocalipse, capítulo 19, que diz, a partir do verso 11, tem como epígrafe do texto: o cavaleiro do cavalo branco. E o texto diz a partir do verso 11, João dizendo: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abre o céu, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, cremos. Que haja arrependimento, que haja alinhamento, que as nossas vidas se rendam a Ti. Oh, abre os céus neste lugar, Senhor. Abre os céus sobre nós.